Assim sendo, então, eu quero convidar a igreja para, junto comigo, ler a carta à igreja de Filadélfia, que está no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículos 7 ao 13. Amém? Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 ao 13. E assim retomamos o nosso estudo, né? Teve que ter aí uma paradinha, uma interrupção, mas estamos aí, vamos retomar. Só faltam essas duas cartas. Hoje falaremos da Filadélfia, próxima oportunidade falaremos de Laodiceia, e aí entramos no capítulo 4 de Apocalipse e prosseguimos assim até Deus nos permitir terminarmos, né? Pronto? Todos já acharam? Vamos ler a carta inteira, né? Para poder então voltar e ir comentando o conteúdo desta carta. Então, sexta carta à igreja de Filadélfia, assim nos diz a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pai santo e querido, estamos diante da tua palavra, mais uma vez nos voltamos para ela com toda a nossa atenção, Senhor, pedindo que nos momentos que se seguirão agora, meu Deus, o Senhor nos fale aos corações, o Senhor nos edifique, nos conforte, nos console, nos reanime, aumente a nossa fé, revivifique a nossa esperança, vivifique o nosso amor, em nome de Jesus, para que aprendamos, assim como com a igreja de Esmirna, hoje com a igreja de Filadélfia, que foram colocadas como exemplo de fidelidade a Ti, Senhor, que nós possamos ser como as igrejas de Esmirna e de Filadélfia, meu Deus, aprendendo com suas virtudes, aprendendo com as suas características positivas, aprendendo, meu Deus, e nos espelhando nelas, para assim fazer a Tua vontade. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis vos assentar, povo de Deus. Se faltar cadeira, a gente pega mais. Ô glória. Bom, Brian já está ali conversando com Abraão, já que já pode, já está no paraíso. Aleluia. Muito bem. Povo de Deus, hoje nós vamos falar sobre a sexta e penúltima das 7 cartas do Apocalipse. Lembrando, né, que 7 na Bíblia, em especial no Apocalipse, é um número que fala de plenitude. Então, o Senhor Jesus ordenou que João escrevesse essas 7 cartas, sendo que essas 7 representam a totalidade da igreja em todas as eras, em todas as épocas, em todos os lugares. Porque havia várias outras igrejas, até mesmo nessa regiãozinha aqui
próxima de Esmirna, próxima de Filadélfia. Havia outras cidades que também tinham comunidades cristãs, mas Jesus endereçou apenas a essas 7, porque nas 7 se satisfaria o que Cristo teria a dizer a toda a sua igreja, ok? Por isso que o 7 é muito recorrente no livro do Apocalipse, pois fala dessa plenitude. E do capítulo 1 até o capítulo 11, né, nós ainda estamos nessa primeira metade, vamos dizer assim, do livro do Apocalipse, é enfatizado a igreja no mundo sendo perseguida pelo mundo. Então, até o capítulo 11, o foco do Apocalipse é mostrar que a igreja, por ser um candeeiro, por ser um castiçal que resplandece a luz do Senhor num mundo trevoso, num mundo em trevas, num mundo tenebroso, ela é objeto de oposição, ela é alvo de ataques da parte do mundo. Quando chegarmos no capítulo 12 de Apocalipse para frente, lembre que no capítulo 12 nos é apresentado o dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás. No capítulo 13 nos são apresentados, a partir do capítulo 13 nos são apresentados os correligionários do dragão, os seus aliados, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra e a grande Babilônia, né? Aquela prostituta chamada Babilônia. Então, a partir do capítulo 12, nós vamos ver que essa oposição do mundo, essa batalha do mundo contra a igreja, que é o que esses olhos podem ver, por meio da perseguição, por meio de prisões, por meio de martírio, por meio de calúnias, difamações contra a igreja, nada mais é do que o aspecto visível de uma batalha espiritual muito mais profunda. Então, no capítulo 12, a gente vai ver que o que acontece aqui na terra, do mundo se opor à igreja, é na verdade consequência de uma batalha espiritual que há do diabo em se revoltar, se rebelar, se levantar contra Cristo e sua obra. Então, do capítulo 12 para frente, nós vamos ver que essa batalha se aprofunda, tem um aspecto espiritual e que reflete no mundo que a gente vive. Eu ouvi um glória a Deus? Mas apesar disso tudo, maior é o que está conosco do que o que está. Ouvi um glória? Ei, maravilha do céu! Mas nós ainda não chegamos no capítulo 12, então, só para enfatizar aqui, nessa primeira metade que nós estamos retomando os estudos hoje, capítulo 1 até o capítulo 11, a ênfase é a igreja no mundo, sendo perseguida pelo mundo, odiada pelo mundo, ok? Por isso que a ênfase aqui está sendo dada a essas 7 igrejas, o que elas passam, e do capítulo 4 para frente a gente já vai ver um aspecto um pouco mais, ver que o grau de profundidade vai aumentando. Capítulo 4 para frente a gente vai ver já do aspecto do céu, porque nós vamos ser levados, assim como João, né? Através dos olhos de João, que ele registrou no Apocalipse, a gente vai passar a ver o que a igreja está passando na terra, mas do ponto de vista do trono de Deus. Oh glória! Que maravilha! Muito bem, então vamos para a penúltima, que é a 6ª carta à igreja de Filadélfia. Irmãos, antes de entrar no conteúdo da carta, vamos falar um pouco sobre a cidade de Filadélfia, só para que os irmãos entendam, porque quando vai chegar lá na frente eu vou precisar explicar algumas coisas, que eu preciso agora dar algumas informações para que os irmãos entendam. Mas agora eu entendi por que isso, por que Jesus vai dizer certas coisas aqui no conteúdo dessa carta para os crentes filadelfianos da cidade de Filadélfia. A cidade de Filadélfia, assim como as outras cidades, elas já existiam há muito tempo. Algumas existiam já até séculos, poucos séculos. E a igreja de Filadélfia, a cidade de Filadélfia, ela recebeu esse nome, né? Filadélfia, que fala de amor fraternal. Esse é o sentido do nome. Amor de irmão, amor fraternal. Porque quem fundou essa cidade
Lá no passado, foi um homem que ele tinha um amor tão grande pelo seu irmão, que em homenagem, né, o sobrenome dele era Filadélfo. Então, por homenagem ao seu irmão, ele batizou essa cidade com o nome de Filadélfia, amor fraternal, para homenagear o amor que ele sentia pelo seu irmão, a lealdade, a fidelidade, a amizade, o companheirismo ao seu irmão. Tudo bem até aí? Só, irmãos, que assim, a cidade, ela ficava numa região que tinha, de vez em quando, algumas erupções vulcânicas. Então a lava, né, que é aquela rocha incandescente que era derramada nos vales, sobre as montanhas, depois que aquilo ali esfriava, deixava um terreno muito fértil. E praticamente tudo que se plantava ali na redondeza daquela cidade prosperava. Filadélfia era uma cidade comercial, próximo das rotas que ligava a Ásia a outras partes do mundo. A Ásia no sentido daquela época, né? Que hoje a gente sabe que é região da Turquia. Então era uma cidade que ficava num ponto estratégico. E justamente por causa dessas ações vulcânicas, era muito comum haver abalos sísmicos. Quem já estudou geografia sabe que uma coisa está relacionada à outra. Regiões onde há ações de vulcões, é muito comum haver terremotos, abalos sísmicos, a terra treme. Então, no ano 17, preste atenção no que a gente está dizendo, essas informações vão ser importantes para vocês mais adiante. No ano 17 da era cristã, ou seja, na época que Jesus era um adolescente, um rapazinho, ano 17 da era cristã, a cidade de Filadélfia foi atingida por um terremoto tão grave, tão forte, que o imperador da época, o imperador romano, Tibério, ele isentou os moradores de Filadélfia de pagar impostos. E olha que os romanos, eles eram ferrenhos em cobrar impostos. Mas a destruição da cidade foi tão severa, tanta gente ficou desalojada, que o imperador suspendeu temporariamente a cobrança de impostos da cidade de Filadélfia. Além disso, o imperador também autorizou que uma verba fosse destinada para a reconstrução da cidade. Tudo bem até aí? Consequentemente, claro, os moradores, os habitantes de Filadélfia ficaram gratos, ficaram agradecidos por essa, entre aspas, bondade do imperador Tibério. Então, eles passaram em homenagem ao imperador, porque Tibério era o nome pessoal do imperador, mas todo imperador romano tinha o título de César. César era o título real, como o faraó no Egito, né? Cada faraó tinha seu nome: Amenhotep, Amnoses, Ramsés, Miquerinos, mas esse é o nome pessoal, mas o título era faraó, rei do Egito. Assim em relação aos imperadores romanos, cada um tinha o seu nome particular, pessoal de batismo, mas como imperador ele era o César. Tudo bem até aí? Então, em homenagem ao imperador Tibério, os habitantes de Filadélfia passaram a chamar a cidade por outro nome. Isso perdurou por 25 a 30 anos. Eles passaram a chamar a cidade de Filadélfia de Neo-Cesareia, ou seja, a Nova Cesareia, ou seja, a nova cidade do imperador. Cesareia é a cidade de César. Lá na Judéia também havia, próximo da Judéia havia a Cesareia Marítima, que era até o local de residência do governador Pôncio Pilatos. Havia várias cidades com esse nome de Cesareia. Aí para mudar eles diziam se era Cesareia Marítima, Cesareia não sei do que. Então Filadélfia, em homenagem a essa bondade, essa gentileza do imperador Tibério, passaram a chamar a cidade de Neo-Cesareia, a nova Cesareia, a nova cidade de César. Mas isso só durou por mais ou menos umas 3 décadas. E aí o que aconteceu? Aconteceu que a cidade foi reconstruída depois desse terremoto.
Mas o tempo passou e aí os imperadores vão mudando. Entre os anos 69 e 79 da era cristã, tinha já outro imperador, que era o Vespasiano. O Vespasiano, como alguns imperadores romanos, queria ser adorado como Deus. E aí, Filadélfia, que era uma cidade majoritariamente pagã, querendo mostrar sua fidelidade ao imperador, ao César daquele momento, que era Vespasiano, mudaram novamente o nome da cidade. Quer dizer, ainda que ela continuava sendo conhecida como Filadélfia, mas eles se apresentavam com outro título. É como hoje, por exemplo, Salvador é conhecido como a cidade da alegria, por causa das festas. São Paulo é conhecido como cidade da garoa, porque lá chove bastante. Rio de Janeiro tem o epíteto de cidade maravilhosa, né? Bala comendo para tudo que é lado, mas é maravilhosa. E assim vai. Então, as cidades têm como se fossem apelidos, né? Epítetos, títulos que lhes são dados devido ao que mais se sobressai. Assim, Filadélfia, no decorrer da história, ela ia mudando de nome, conforme queria agradar ou demonstrar gratidão ao imperador que estava em voga, que estava no trono do império. Então, na época de Vespasiano, Filadélfia passou a se chamar Flávia. Alguém vai dizer, o que tem a ver Flávia com o imperador Vespasiano? É que o nome completo de Vespasiano era Tito Flávio Sabino Vespasiano. Bonito demais o nome, né? Tito Flávio Sabino Vespasiano. E aí pegaram o segundo nome do imperador, então, Flávio, e passaram para o nome da cidade. E aí ela passou a ser conhecida como Flávia. Mas o nome que majoritariamente se continuou conhecida era Filadélfia. Tudo bem até aí? E ainda assim, devido aos tremores de terra que havia ali por causa das ações vulcânicas, principalmente devido àquele terremoto que ocorreu no ano 17, quando Tibério isentou o povo dos impostos, muitos moradores da cidade passaram a ter medo de morar dentro da cidade e preferiram morar fora, no campo aberto, porque dentro da cidade era mais fácil cair um muro, desabar um teto. Então alguns preferiram morar nos campos, em áreas abertas, porque no caso de um tremor corriam menos risco de serem atingidos por um pedaço de casa, pedaço de laje, muro que caísse, alguma coisa assim. Ok? Então já vocês vão entender por que essas informações preliminares, para vocês poderem entender o que Jesus vai falar aqui nessa carta. Tudo bem até aí? Glória a Deus. Então vamos passar adiante, porque não temos muito tempo. Vamos lá. Então Jesus ordena que João escreva essa sexta carta, e ao anjo, que a gente já sabe que era o pastor, o mensageiro, o líder da igreja que estava ali em Filadélfia, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. E aí Jesus se apresenta, lembrando que todas as cartas começam com uma autodesignação de Cristo. Ele se apresenta conforme a visão que João teve lá no capítulo 1. Então Jesus se apresenta assim, ó: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A santidade de Jesus, uma visão geral daquela, as características gerais daquela visão inicial de João, enfatizam a santidade de Jesus. Em especial, o alvor, né, do seu rosto, da sua cabeça, dos seus cabelos, aquela veste longa, branca, tudo ali manifesta glória, poder e santidade de Jesus. Então Jesus se apresenta como aquele que é santo. Isso aí ninguém questiona. Jesus é santo, ele é o santo Filho de Deus. Mas também Jesus se apresenta como aquele que é verdadeiro. E isso é interessante nesta carta, Jesus fazer essa ênfase também à sua autenticidade, à sua genuinidade.
Porque assim como Deus é santo, e o Senhor Jesus consequentemente também, e assim também o Espírito Santo, e eles requerem, o Deus Trino requer do seu povo santidade, porque nós estamos no mundo para refletir o caráter de Cristo, por isso que nós somos chamados de cristãos, seguidores de Cristo, para que as características do Senhor Jesus sejam vistas em nós, e isso inclui a sua santidade, que fala da sua perfeição moral, que fala daquilo que o separa de tudo que é impuro, imundo, contaminado, mundano, perverso ou pervertido. Assim a igreja tem que ter um estilo de vida que reflita esse caráter que distingue o nosso Deus de tudo que é deste mundo. Mas assim como Deus requer a santidade para o seu povo, porque Ele é santo, o Senhor Jesus se apresenta como aquele que é verdadeiro, ou seja, genuíno, porque no meio do povo de Deus não pode haver imitação, não pode haver plágio. Nós temos que ser autênticos, verdadeiros e genuínos na nossa fé. E a gente vai ver mais adiante que Jesus vai falar dos judeus que se dizem ser judeus, mas não eram, quer dizer, eram fingidos, foram encontrados mentirosos, assim como na igreja de Esmirna, que também havia lá a sinagoga de Satanás. Então, se há aqueles no meio da igreja que se apresentam como sendo uma coisa, quando interiormente são outras, Jesus então se apresenta para a igreja de Filadélfia como aquele que é santo e que é autêntico, e os que pertencem a Ele não podem viver um papel, não podem encarnar uma personagem. Você tem que ser quem você é em Cristo, e assim mostrar na sua vida as características gloriosas do Senhor Jesus, porque você, meu irmão, minha irmã, você é igreja, você é luzeiro, você tem que brilhar neste mundo. Então Jesus já se apresenta assim: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, e ele diz mais, o que tem a chave de Davi. Isso relaciona Jesus como sendo o Cristo, o Messias, o Rei prometido, porque tanto que Jesus é chamado de filho de Davi, ele é chamado de a geração, o rebento de Jessé, a raiz de Davi, porque mostra que ele é o rei. E esse versículo, essa parte que diz que tem a chave de Davi, abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, isso aqui é quase uma citação de Isaías 22, versículo 22. Quem pode ler para a gente aí, por favor? Isaías, capítulo 22, versículo 22. Hoje a gente vai ler alguns versículos aqui, pouquinhos, mas vamos. Isaías 22, 22. Quem encontrar aí pode ler bem alto, por favor. E porém a chave da casa de Davi sobre os seus ombros, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Olha aí, tá vendo? Quase que exatamente o mesmo versículo. Por isso que logo no início do nosso estudo do Apocalipse, eu enfatizei o que para os irmãos? O Apocalipse está recheado de passagens que o relacionam com o Antigo Testamento. Então, para nós entendermos o Apocalipse, a gente precisa também conhecer o Antigo Testamento, para compreender o sentido, o significado. Então esse texto de Isaías 22, ele é citado quase que palavra por palavra nessa carta a Filadélfia. Só que Isaías 22, 22 está falando de um servo de Deus chamado Eliaquim, filho de Ilquias. Quer dizer, Eliaquim foi um homem que, devido à sua fidelidade ao rei Ezequias, Deus o honrou e fez essa promessa, dizendo que a Eliaquim seria dada a chave de Davi. Isso seria colocado sobre o seu ombro. E chave de Davi fala de autoridade. E tudo que ele abrisse, ninguém fecharia, e o que ele fechasse, ninguém abriria. E assim Eliaquim se tornou um protótipo, vamos dizer assim, de Cristo, um tipo. Ele passou a prenunciar essa autoridade real que só se cumpriria cabalmente em Jesus.
Então, voltando para a Apocalipse 2, lá para a carta, Apocalipse 3, versículo 7, quando Jesus então se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, ele está falando que tem a autoridade suprema. Mateus capítulo 28, quando Jesus ressuscita, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então aquilo que ele determina, está determinado e ninguém pode desfazer. Aí nos faz lembrar da passagem de Isaías, quando Deus diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quer dizer, quando Deus faz, quem é que pode desfazer? E quando Deus desfaz, quem é que pode fazer de novo? Então Deus em Cristo é quem tem a palavra final. Ele é quem estabelece, Ele é quem desestabelece, Ele é quem firma, Ele é quem remove, Ele é quem faz descer a sepultura, Ele é quem faz subir dela, Ele é quem enriquece, Ele é quem empobrece, Ele é quem exalta, Ele é quem humilha. E não há ninguém que possa impedir o céu agir conforme a sua vontade. Então Jesus se apresenta assim para os crentes de Filadélfia, dizendo: eu tenho a chave de Davi, eu é que tenho toda a autoridade no céu e na terra. E se eu abro, ninguém vai fechar, e se eu fecho, ninguém vai abrir. Amém? O que só vem a enfatizar o que a gente já vem falando desde o início: o Senhor Jesus é quem é soberano sobre todas as situações. Então, se a igreja passa por aflições, como o pastor Romário já citou aqui, o Saulo trouxe uma palavra, trouxe uma reflexão sobre isso, a igreja passa, mas está tudo dentro do propósito de Deus. Jesus está no controle da situação. E se a igreja passar, pastor, aprove a Deus permitir que a igreja passe. Deus tem os seus propósitos, muitas vezes insondáveis para nós. Mas quem somos nós para questionar? Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? É como Paulo escreve aos Romanos, quando ele fala dos desígnios insondáveis de Deus, ele diz: quem é o vaso para questionar o oleiro? Por que me fizeste assim? Então nós somos as criaturas. Quem somos nós para ficar questionando os desígnios eternos do Criador? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, versículo 8, Jesus diz: eu sei as tuas obras. Não preciso explicar isso aqui, né? Jesus sabe, conhece muito bem o que a gente faz. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Uma porta aberta fala de uma oportunidade. Como já falamos, Filadélfia era uma cidade também, vamos dizer assim, estratégica no seu posicionamento, na rota que ficava, o que tornava para os cristãos um facilitador para a obra missionária. Então, quando Jesus diz: pus diante de ti uma porta aberta, é como se Jesus estivesse dizendo: eu dei a vocês uma grande oportunidade, eu facilitei a situação para que vocês façam a minha obra, para que vocês anunciem a minha palavra, para que vocês falem do Evangelho. Irmãos, quem abre a porta é o Senhor. Nós vemos no livro de Atos que havia às vezes situações que Paulo queria ir para um lugar com os seus companheiros lá de obra missionária, e o Espírito de Deus não permitia. Não, para ir não. O Senhor fechava a porta. Mas já teve outros lugares onde Paulo chegou, que ele diz: chegando ali, vimos uma ótima oportunidade, porque ali o Senhor abriu a porta. Então também não é em todo o lugar, indistintamente, que nós vamos chegar e prosperar, fazer aquele trabalho, sabe, próspero, florescer, conforme a gente gostaria. Vai ter lugares onde chegaremos e estará as portas fechadas, porque o Senhor não quer, no momento, que a gente invista o nosso esforço, nosso tempo, nossa dedicação ali. Ele quer que a gente dedique naquele momento, empenhe todas as nossas forças em outro lugar, em outra oportunidade. Então temos que estar sempre atentos
Porque não é simplesmente, o Senhor mandou ir, então eu tenho que ir. Sim, você tem que ir, mas você tem que ir na direção do Espírito, porque vai ter lugares onde a porta se fechará, porque Deus quer que a porta ali se feche. Mas já vai ter outras ocasiões onde você verá o facilitador do Espírito para agir, trabalhar e promover o crescimento da obra em outro lugar. Então temos que ter essa sensibilidade para entender onde é que o Senhor está abrindo uma porta para nós. Veja que Paulo pede oração na carta aos Efésios, no capítulo 6, diz lá, ore também por mim, quando ele fala orando em todo, né, fala da armadura de Deus, e diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e por mim, para que no abrir da minha boca me seja dado o que dizer. Quer dizer, ele sabia que dependia do Senhor para que uma porta se lhe fosse aberta para pregar o Evangelho. Então a gente precisa ter essa sensibilidade também. Pastor, eu fui para tal lugar fazer um evangelismo e não deu certo, Deus não foi comigo? Naquele momento Deus fechou a porta ali, você foi de teimoso. Nós temos que ter essa visão espiritual também. Então o Senhor diz para aquela igreja, pus diante de ti uma porta aberta. Muito bem, continuando no versículo 8, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós não sabemos quantos cristãos havia em Filadélfia, mas aqui a ênfase não é na força, é na pouca. Tendo pouca força, a ênfase está na palavra pouca. Ou pode ser porque os cristãos de Filadélfia eram poucos em número, ou pode ser que a ênfase aqui seja que eles eram inexpressivos na cidade. Não eram pessoas ricas, não eram pessoas influentes, não eram pessoas da alta sociedade. Então, quer dizer, vocês são poucos influentes ou poucos em número, então vocês não conseguem reunir muita força, mas ainda assim vocês resistem bem pela causa do Evangelho. Está entendendo? E pode ser até as duas coisas. Eles eram tanto poucos em número, como também não eram tão influentes, não havia pessoas de poder econômico. Seja um ou outro, ou as duas coisas, Jesus reconhece que a sua igreja ali em Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força, pouca expressividade, mas era uma igreja que não desistia. E só para o seu conhecimento, das 7 igrejas a quem Jesus endereçou essa carta, somente a igreja de Filadélfia continuou até o início do século passado. No início do século 20, havia 5 congregações cristãs florescentes ali, no local onde era Filadélfia. As outras cidades não existem mais, elas estão em ruínas. E até o local onde tinham as comunidades cristãs se desfizeram, se dissolveram. Mas até quando o islamismo cresceu na Europa e dominou essa região, onde hoje fica até hoje a cidade de Filadélfia, claro com outro nome, ela tem outro nome que não me recordo agora, ainda assim o cristianismo sobreviveu, rompendo os séculos ali. Olha que coisa maravilhosa. Então, de fato, pode ter sido uma igreja pequena, pode ter sido uma igreja com poucos membros, pode ter sido uma igreja sem pessoas influentes, mas era uma igreja resistente. Então a questão não é que a nossa igreja tem muitos ou poucos membros, tem ricos ou só pobres, tem pessoas conhecidas, amigos de juízes, desembargadores, políticos, ou não, todo mundo aqui era quase que um João ninguém, para a glória de Deus. Podemos ser pobres para o mundo, mas somos ricos da graça. Mas não é isso que vai fazer a diferença. O que faz a diferença é sermos uma igreja que, mesmo tendo pouca força, guarda a palavra e não nega o nome do Senhor. É isso que faz o diferencial. E o que é guardar a palavra? Ser obediente aos ensinos de Jesus. Guardar a palavra não é você pegar a Bíblia e botar dentro da gaveta, não. Ou pegar uma bibliazinha de bolso e coloca no bolso e esquece ali. Guardar a palavra é zelar pelos ensinos que você recebeu. Você lê a palavra, conhece os ensinos, conhece os princípios do Evangelho e você zela por eles na tua vida para a cumprir. Isso é guardar a palavra. E quando você faz isso, consequentemente você não nega o nome do Senhor. O que é negar o nome do Senhor?
Nome fala da pessoa. Então o nome do Senhor é o próprio Senhor. Então negar o nome do Senhor é você, com a sua atitude, com o seu estilo de vida, você negar que pertence a Ele. Eu posso dizer que sou crente, frequentar os cultos, ter uma Bíblia debaixo do braço, mas se eu sou mentiroso, enrolão, briguento, xingo palavrão, compro e não pago, sabe, um monte de falcatrua por aí, um monte de coisa errada, com as minhas atitudes, com o meu estilo de vida, se eu vivo uma vida imoral, se eu vivo uma vida dissoluta, mesmo que eu diga que sou crente, as minhas atitudes estão dizendo que eu não pertenço ao Senhor Jesus. Mas se você é obediente à palavra, você está com a sua prática, com seu estilo de vida santo, verdadeiro, como Jesus se apresentou no início da carta. Isso diz o santo e o verdadeiro. Você sendo um cristão genuíno, autêntico, você está declarando que pertence ao Senhor da glória. Eu ouvi glória? Amém. Vamos adiante para terminar. Versículo 9. Jesus diz então: eis que eu farei. Olha, é Deus quem faz a obra. Ei, maravilha, é Jesus quem faz. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. O que é a sinagoga de Satanás? Isso aqui, olha, só tem duas igrejas, das 7 igrejas, só tem duas que mencionam os judeus, e menciona quase que exatamente da mesma maneira. A outra é a igreja, a segunda carta, a igreja de Esmirna, no capítulo 2, no versículo 9. Jesus diz, para os crentes de Esmirna: eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então Esmirna e Filadélfia, pelo que a gente viu aqui no Apocalipse, são as duas igrejas que tinham problemas com os judeus. Quem eram esses judeus? Eram pessoas que se declaravam cristãs, vindas do judaísmo. Elas eram judeus de nascimento, descendentes de Abraão, se diziam ter se convertido a Cristo, se infiltraram na igreja e agora estavam perturbando a harmonia da igreja, talvez querendo que os cristãos de origem não judaica, os gentios, seguissem as leis de Moisés, talvez fossem judaizantes. Não, vocês têm que se circuncidar, tem que guardar o sábado, tem que fazer isso e aquilo. Então, você primeiro tem que ser um judeu convertido para então ser cristão. E no contexto de Filadélfia, quando Jesus se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, podemos também entender que os judeus lá de Filadélfia estavam colocando impedimentos para que os cristãos gentios fossem admitidos na igreja. Mas Jesus está dizendo: eu é que abro a porta, eu é que associo os gentios à minha igreja. Abri a porta e ninguém pode fechar. Enquanto os judeus que se achavam povo especial de Deus não entravam no reino e ainda não deixavam os que queriam entrar. Que coisa absurda. Então Jesus, quando se refere à sinagoga de Satanás, quer dizer, a sinagoga como se fosse a igreja dos judeus, a assembleia, a reunião deles. Eles tem uns aí que dizem que são meu povo, porque se declaram judeus, mas eles na verdade pertencem a Satanás, e estão aí no meio de vocês, minha igreja, perturbando vocês. É o caso aqui novamente. Jesus diz: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Olha isso aqui contrastando com a forma como Jesus se apresenta. Isto diz o santo, o verdadeiro. Enquanto vocês, uns aí, dizem serem judeus, povo de Deus especial, mas não são. São uns fingidos. Eles não são autênticos, não são meu povo especial. Mentem! E enquanto a igreja estiver na terra, haverá aqueles agentes, os James Bond do inferno, os agentes 007, que se infiltram no meio da igreja, se declaram pessoas ungidas, pessoas com dons especiais, pessoas a quem Deus usa maravilhosamente, mas Jesus diz: não são autênticos, são mentirosos, fingidos.
esses não pertencem a mim. E aí Jesus diz: vou fazer com que esses que mentem, versículo 9, a segunda parte, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Para você entender esse versículo, a gente vai ler duas referências aqui de Isaías. Primeira referência, Isaías 49, versículo 23. A segunda referência, Isaías, no capítulo 60, versículo 14. Então, primeiro, Isaías 49, 23. Quem pode ler, por favor? Teus serão os teus ais, e as suas princesas, as tuas Amas. diante de ti, se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos. Olha só, essa promessa foi feita ao povo que iria para o exílio em Babilônia. O povo não iria para o exílio? Mais ou menos um século depois de Isaías, o povo iria para o exílio. Mas Deus já tinha dado a mensagem a Isaías: Isaías, diga para a geração futura que vai para o exílio, que quando o meu povo se arrepender, eu os restaurarei, eu os trarei de volta, e os reis que os levaram serão os seus aios, quer dizer, serão os seus guias, os seus orientadores, e as princesas serão as suas amas. Aqueles que os oprimiram serão humilhados diante do meu povo, inclinar-se-ão, lamberão o pó de seus pés, e saberão que eu sou o Senhor, e que faço o que me agrada no meio do meu povo. Quer dizer, Deus dá uma palavra ao seu povo especial, que no Antigo Testamento eram os judeus. Agora, quando chega em Apocalipse, Jesus mostra que essa promessa que era feita para o Israel, agora Deus transfere para a igreja. Ou seja, não existe mais um povo especial do Antigo Testamento. Agora o povo especial é a igreja é o novo Israel. Então Jesus está dizendo: meu povo, os judeus estão incomodando vocês? Eu estou vendo. Eles que pensam que são um povo especial, mas eu mostrarei que você, minha igreja, que é meu povo especial. E a promessa que eu tinha feito a esse que era meu povo especial no passado, eu transfiro para vocês. Agora eles é que serão humilhados e reconhecerão que eu estou operando na vida de vocês e amo vocês, e estou trabalhando para o bem de vocês. Outra passagem que confirma é Isaías 60, versículo 14. Quem pode ler? Também verá aqui, inclinando-se, os filhos do que te oprimem, e tornar-se-ão a planta dos teus pés. Todos que te desprezaram, e chamar-se-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Olha que maravilha. Isaías 60, 14. Novamente mostrando: aqueles que desprezaram o povo de Deus, zombaram do povo de Deus, escarneceram do povo de Deus, esses serão trazidos humilhados, prostrados, inclinando-se ao pó de onde o povo de Deus pisou, e o Senhor será exaltado naquele dia. Você está entendendo agora o contexto? Que maravilha! Então Jesus diz: farei com que venham prostrados e reconheçam que eu vos amo. Vale um glória? Aleluia. Versículo 10: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então Jesus diz: igreja, você guardou a palavra da minha paciência, ou seja, você obedeceu a minha ordem de ser perseverante.
Lembre que Jesus, aí quando na terra, ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. A igreja precisa perseverar, porque a perseverança dos santos é a confirmação de que somos cidadãos dos céus. Muito bem. Jesus diz: como vocês perseveraram, também eu te guardarei. Mas veja, Jesus não está dizendo, como o pastor Romário antes de mim aqui falou muito bem, muitas são as aflições do justo. O justo passa por aflições e não são poucas. Jesus está dizendo: vou te guardar. Mas o que significa vou te guardar? Lembra, eu já falei aqui, Esmirna e Filadélfia foram as duas únicas igrejas a que Jesus não deu reprimendas. Jesus não puxou a orelha. Jesus só teve coisas positivas para falar dessas igrejas. Vamos rapidinho aqui voltar na igreja de Esmirna. Olha o que Jesus falou para ela. Versículo 10 do capítulo 2, Apocalipse 2:10. Jesus disse assim, ó: nada temas das coisas que hás de padecer. Então Jesus está mostrando que os esmirnianos iriam padecer, vão passar por duras penas. Ele continua: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados aí no sentido de ser provado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Era uma tribulação que teria início, meio e fim, mas que viria, permitido por Deus. Ser fiel até a morte. Então, nessa tribulação, incluindo prisão, poderia levar alguns, inclusive, a enfrentar a morte. Mas Jesus diz: não desista mesmo diante da ameaça de morte. Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Quando a gente volta agora para a carta a Filadélfia, Jesus diz: eu te guardarei da hora da tentação. Tentação aí não é inclinação para pecar. Tentação aí tem o sentido de ser provado. Então a igreja vai passar por provação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então, o que Jesus está mostrando? Que provação, aflições, lutas, tribulações virão em toda a era da igreja. Em uma época com maior intensidade, outra época com menos intensidade, mas a igreja que está no mundo também sofrerá essas tribulações. Mas há um diferencial. Para aqueles que não se arrependem de seus pecados e pertencem por causa disso ao mundo, essas tribulações é juízo de Deus. Essas tribulações é uma forma de Deus tentar levá-las ao arrependimento, essas pessoas, e caso elas não se arrependam, já é um prenúncio do julgamento de Deus sobre elas. Já para a igreja que pertence ao Senhor, essas mesmas aflições é para provar a nossa fé, é para nos levar a uma maior dependência de Deus, é para nos conduzir ao amadurecimento espiritual. Então nós crescemos com essas provações, porque Deus as usa para provar a nossa fé e nos tornar cristãos experientes. Mas para o mundo, as mesmas aflições e tribulações, se não houver arrependimento da parte deles, já é o prenúncio de julgamento. Que coisa linda, né? Como Deus faz. Por isso que o Senhor diz: eu te livrarei, eu te guardarei. Mas guardar aqui não é evitar que você passe. Vamos voltar para a carta a Esmirna rapidamente. Olha aqui, versículo, a gente já viu que Jesus no final do versículo 10 fala da possibilidade de haver até morte diante dessas tribulações. E quando chega no versículo 11, o que ele promete aos vencedores de Esmirna? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. O crente pode até morrer fisicamente sendo perseguido, é preso, torturado e morre. Deus pode permitir isso? Pode, mas essa é só a primeira morte. Mas ainda que o cristão passe pela primeira morte, Jesus prometeu aos esmirnianos: não sofrerá o dano da segunda morte. Podem destruir o teu corpo, mas não podem lançar a tua alma no inferno. Aleluia! Destrói a tua carne,
mas a tua vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3. Aleluia. Então, quando voltamos para Filadélfia, então vemos que quando o Senhor diz: te guardarei da hora da provação que virá sobre todo mundo, não é que a gente não vai passar, não é que a gente não vai sentir o impacto, não é que a gente não tenha que se esconder às vezes, passar necessidades, sentir privações, ou até mesmo vir a morrer, ser mortos por causa da nossa fé. Mas Ele está mostrando que isso não será capaz, nada disso, de nos separar dEle. Eu te guardarei, podem te matar, eu te guardo, eu te recolho, eu te abrigo na minha presença. Glória a Deus. Sim, meu irmão. Pastor, eu pergunto só para observação. Esse não é o versículo que muitos usam, principalmente. Não, fala um pouco mais alto que a rua está atrapalhando um pouco. Esse versículo que o Senhor terminou de explicar. Sim. Os pré-tribulacionistas não usam para justificar. Os que acham que Jesus virá numa primeira etapa, né? Aí acha que guardar a hora da tribulação seria então ser arrebatados para não passar pelo período da grande tribulação. Só que nessa passagem você vê que não está sendo específico sobre um momento na história, um caso pontual de tribulação. Diz, não, a tribulação que vier sobre toda a terra. Está sendo bem generalizado. Há essa interpretação dos nossos irmãos dispensacionalistas. Entendo, porque foi assim também que eu aprendi naquela época, lá no início da minha fé. Mas o que a gente vê é que no contexto do Apocalipse, e em especial dessas 7 cartas, quando fala de tribulação, era o que aqueles crentes estavam passando naqueles dias. Então os irmãos de Filadélfia, eles estavam sendo provados, e a promessa de Jesus para eles é essa: eu te guardarei. Pode passar fome, pode vir a espada, pode vir as feras, pode vir doença, a aflição que vier, eu te guardarei. Você pode até vir a perecer fisicamente, mas não irá para o inferno. Aí, contextualizando, então, já que essas 7 igrejas representam toda a igreja em todas as eras, então, sempre que passarmos por tribulações, por aflições, por mais severas que sejam, o Senhor nos guardará. Não no sentido de que não vamos sentir nada, vamos passar por aí como um super-homem. Não, podemos ser atingidos, afligidos, mas nada disso será possível. Como Paulo escreve: quem nos separará do amor de Cristo? Perigo, nudez, fome, espada? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Tá certo? Mas existe esse ponto de vista, sim, que respeito, aprendi assim, já ensinei assim. Porém hoje eu vejo que ali foca só na questão da grande tribulação, e a palavra não está falando especificamente, está falando de qualquer momento de tribulação que vier sobre o mundo. E é o caso que a gente está passando agora com essa pandemia. É o mundo inteiro. E quando há uma guerra, mesmo que o Brasil nunca participou de uma guerra mundial, assim, ter bombardeios aqui. Já enviou tropas na Segunda Guerra para a Europa, mas o conflito não foi em território brasileiro. Mas afeta. Eu tenho uma tia que nasceu na época da Segunda Guerra, e a minha avó na época dizia: você tinha um dinheiro, mas você ia para o mercado, as prateleiras estavam vazias. Por quê? Por causa da guerra, todas as fábricas fecharam. Não teve bombardeio no Brasil, mas nenhuma fábrica funcionava. Então não ensacava o arroz, não ensacava o feijão. Então não adiantava você ir ter o dinheiro, seu bolso cheio de dinheiro, mas ia para o mercado, não tinha nada para comprar. O povo passando necessidade, não por falta de dinheiro, por falta do produto, né? Então quando achava um litro de leite, era o olho da cara, porque era com ouro. Então é uma situação que afeta o mundo inteiro. E a igreja, numa situação dessa, não sente o abalo? Sente. Não passa a tribulação? Passa. Mas o Senhor diz: isso não será capaz de te separar de mim. Para concluir, irmãos, olha o horário. Versículo 11, 12 e 13 para concluir. Jesus diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Voltando para Esmirna 2,10, Jesus diz: ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Lá faz uma promessa como assim: ó, a coroa te aguardará. Já para os de Filadélfia diz: você já tem uma coroa.
ela já está garantida. Porém, você tem que zelar para mantê-la. E essa coroa, quando a gente fala em coroa, não é uma coroa de ouro com pedras de diamantes. Essa coroa é aquela coroa de louros que os vencedores olímpicos, os atletas, recebiam. Então é a coroa de vencedor, tá? Então, Jesus garante que está para vir e que precisamos preservar o que temos recebido para garantir nossa coroa, para que ninguém tome. Versículo 12: a quem vencer, ó a promessa aos vencedores, a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Lembra que eu falei da situação da cidade que era abalada constantemente por terremotos? Ó, porque essa informação é necessária agora. Quando Jesus diz, olha, quem vencer não sofrerá mais abalo, será como uma coluna no templo do meu Deus. Porque quando há um terremoto, as paredes até podem cair, mas a coluna fica de pé. Porque a coluna é o sustentável. A ênfase aqui é a permanência firme, imovível na presença de Deus. O templo de Jerusalém não existia mais aqui quando Apocalipse foi escrito. O templo foi destruído no ano 70. Então já tinha mais ou menos uns 20 anos, 25 anos que o templo de Jerusalém já não existia. E João vai ver mais adiante, nós vamos ver em outra visão, ele vê um templo celestial, mas simbolizando como a morada de Deus. Então, ser uma coluna no templo de Deus, templo, desde o Antigo Testamento, é a representação da morada de Deus, onde Deus habita no meio do seu povo. Então, ser uma coluna no templo de Deus é ter a sua presença garantida, e você estará firmado inabalavelmente na presença de Deus. Então, quem vencer não precisará sair correndo com medo de um cataclisma, de um hecatombe, de um terremoto. Porque olha o que ele diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Lembra que eu falei que por causa do terremoto no ano 17 da era cristã, muitos moradores da cidade passaram a escolher ficar fora da cidade, morando em campo aberto? Pois na presença de Deus não haverá mais nenhum receio, nenhum temor, porque estaremos firmados permanentemente na presença de Deus, e dali não precisaremos sair por motivo algum. Oh glória! Oh glória! Diz mais: e escreverei sobre ele, sobre o vencedor, o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Lembra que eu também falei que Filadélfia tinha por hábito mudar de nome, sempre para homenagear o Deus imperial? Aí era Filadélfia, mudou para Neo Cesareia, aí na época de Vespasiano mudou para Flávia, tudo para homenagear ou demonstrar gratidão, fidelidade ao imperador. Aí agora você entende. Então os moradores de Filadélfia entenderam o que Jesus estava dizendo por causa do histórico deles. Jesus diz: quem vencer vai estar firmado, não vai temer terremoto, não vai precisar sair da cidade, mas vai estar no interior do templo do meu Deus. E vou ainda colocar em cima dele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Isso fala que nós estaremos confirmados como cidadãos do céu. Nada poderá nos mover dali. Oh glória! E Jesus ainda diz: e até o meu novo nome estará também ali escrito. Então, em resumo, isso tudo fala, irmãos, é a garantia inabalável de que nós estaremos seguros, firmados na presença de Deus. Aleluia! E concluímos, versículo 13: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Novamente,
A mensagem não é exclusiva para Filadélfia, por isso está no plural. O que o Espírito diz às igrejas. Apesar da carta ter sido endereçada a uma, sua mensagem, seu conteúdo, os princípios e a verdade ali revelada é para todo o povo de Deus, em todas as eras, em todos os lugares. Então, povo de Deus, para a gente concluir e encerrar, essa é a mensagem de Cristo a Filadélfia. E aí eu pergunto: nós nos assemelhamos à igreja de Filadélfia? Vamos nos esforçar? A promessa aos vencedores está aqui. Então vamos perseverar, vamos guardar a palavra, sem negar o nome do Senhor, confiando que Ele nos guardará quando a tribulação vir sobre todo mundo. É o que está acontecendo. Ah, pastor, mas crente está morrendo de Covid também, crente está sendo entubado, crente está isso, crente está aquilo. Mas nada disso é capaz de separar o crente do seu Senhor. Então Ele continua nos guardando, mesmo que passemos pela morte. Aleluia. Então fiquemos de pé, povo de Deus, e vamos agradecer ao Senhor. Pai querido e santo, Deus eterno e glorioso, Tu que és santo, verdadeiro, justo, fiel, e está com o Teu povo continuamente. Nós louvamos e agradecemos o Teu nome, Senhor. Nós ouvimos a Tua palavra aqui explanada de forma resumida, Senhor, mas que é enriquecedor, é confortador, é fortalecedor, pois nos reanima, Senhor, para mesmo diante das piores calamidades, estarmos certos e seguros de que Tu és aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. O que o Senhor determina está estabelecido e ninguém pode tirar do lugar, ninguém pode remover nem contra os Teus desígnios, Senhor. Como disse Jó, quando teve a revelação da Tua glória: sei que tudo podes, e nem dos Teus pensamentos pode ser impedido. Senhor meu Deus, que o Teu povo persevere, que o Teu povo caminhe, que o Teu povo marche sobre a terra, sem vacilar, sem titubear, sem olhar para a esquerda nem para a direita, porque não há circunstância alguma neste mundo que pode nos separar do Teu amor. Assim, Senhor, estamos seguros e garantidos na Tua presença, e quando a vitória estiver consumada e entrarmos na Tua presença, seremos feitos coluna no templo do Senhor, estaremos na Tua presença continuamente, inabalavelmente, e nada poderá nos mover dali, Senhor, nada poderá nos espantar, nada poderá nos trazer temor, nada poderá, Senhor, nos mover. Estaremos firmes e seguros com o nome do Senhor sobre nós, com o nome da cidade do nosso Deus, pois a nossa cidadania é celestial. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos encaminhados para a morada celestial, para a cidade da Nova Jerusalém, aonde todas as Tuas promessas se cumprirão e terão cabal cumprimento. Assim nós Te agradecemos. Leva o Teu povo em paz, guia-nos mais e mais, Senhor, e que continuamente, meu Deus, reflitamos no que a Tua palavra diz, em nome do Senhor Jesus. E todo o povo de Deus diz: